Olá, vamos conversar sobre as fontes do direito tributário. Antes de começarmos especificamente sobre as fontes, é preciso diferenciar no aspecto tributário a diferença entre fonte formal e fonte real. Fontes reais são as situações fáticas que, ocorrendo no mundo, vão dar origem a uma imposição tributária. Então, quando eu falo em fonte real, eu estou falando nas situações jurídicas que acontecem de modo concreto. A ocorrência dessas situações faz com que essa situação, adequando-se a uma norma tributária, ocorra a imposição de um tributo, ocorra a tributação. Então, falar em fonte real é falar das situações concretas que acontecem, dos negócios jurídicos que são realizados e que vão gerar tributos, vão sofrer tributação. Enquanto a fonte formal são as normas que versem sobre tributos. Então, para eu ter uma tributação, eu preciso de uma fonte formal, que é uma norma tributária, e uma fonte real, que é uma ocorrência no mundo real que se adequa àquela norma tributária. A adequação entre a fonte real e a fonte formal gera a tributação. Então, fonte real são as situações que acontecem no mundo concreto, no mundo real. E a fonte formal são as normas jurídicas. Essas normas jurídicas, quando identificam um fato do mundo real que se adequa à norma jurídica, gera a tributação. E lá no nosso artigo 96 do Código Tributário, nós temos o elenco das fontes formais do direito tributário. O artigo 96 estipula assim: a expressão legislação tributária compreende as leis, tratados e convenções internacionais, decretos e normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Então, o artigo 96 traz para nós o elenco de fontes formais. Essas fontes formais podem ser primárias ou secundárias. As fontes primárias estão elencadas no artigo 96. Quais são as fontes primárias? São as leis, tratados e convenções internacionais, decretos e as normas que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Então, fontes formais primárias, leis, tratados internacionais, decretos e demais normas. Só que o nosso código fala também em normas complementares. Essas normas complementares são as fontes formais secundárias, que são aquelas que estão elencadas no artigo 100 do Código Tributário, que são os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, decisões dos órgãos singulares ou colegiados com jurisdição administrativa, que a lei atribui eficácia normativa, práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas e os convênios que entre si celebram União, Estado, Distrito Federal e municípios. Portanto, as fontes formais se dividem em fontes formais primárias, que são aquelas elencadas no artigo 96 do Código Tributário, que são as leis, tratados internacionais ou convenções internacionais, e os decretos e demais normas. E aí eu não estou falando em norma complementar, não. Demais normas que versem no todo ou em parte sobre direito tributário e as relações pertinentes ao direito tributário. Então, essas são as fontes formais primárias. Fontes formais secundárias são aquelas que estão listadas, são as normas complementares, que, embora referenciadas lá no artigo 96, lá só diz normas complementares. É preciso saber quais são as normas complementares. São as normas complementares do artigo 100.
do Código Tributário. Então, as normas complementares do artigo 100 do Código Tributário são fontes formais secundárias. Então, quais são elas? Os atos normativos expedidos pelas autoridades fazendárias, as decisões singulares ou colegiadas dos órgãos com jurisdição administrativa a que a lei atribua eficácia normativa, as práticas reiteradas das autoridades fazendárias e os convênios celebrados entre União, Estado, Distrito Federal e municípios. Essas são normas complementares, que são fontes formais secundárias. É preciso a gente prestar atenção também que o artigo 96 ele é uma cláusula aberta, enquanto o artigo 100 ele é números clausa. Então, o artigo 96 fala leis, tratados ou convenções internacionais, decretos e normas que se refiram aos tributos, às relações tributárias, né, e aos tributos, no todo ou em parte. Então, ele abre, quando ele fala que versem no todo ou em parte sobre tributos ou sobre relações pertinentes aos tributos. Por isso que o elenco ele não é expresso, ele é um elenco aberto. Eu posso ter outras normas que vão ser também fontes formais primárias, desde que elas versem no todo ou em parte sobre tributo ou suas relações. Então, o que vai ser legislação tributária? Qualquer norma que verse sobre tributo e as relações pertinentes aos tributos. Tudo isso é legislação tributária. E as normas complementares são as fontes formais secundárias, são aquelas elencadas no artigo 100. É preciso agora, né, nós diferenciarmos, né, o artigo 96 do artigo 97 do Código Tributário. Porque o artigo 97 fala, somente a lei pode estabelecer. Aí fala instituição de tributo, majoração, definição de fato gerador, obrigação tributária, fixação de alíquota e base de cálculo, cominação de penalidade, hipótese de exclusão, suspensão e extinção do crédito tributário. Mas quando a gente vai ver, fica em dúvida, porque no 96 fala legislação tributária e o 97 fala lei. Qual que é a diferença do artigo 96 para o artigo 97? O artigo 96 ele define o que é legislação tributária. Então, ele diz quais são os atos normativos que vão se inserir dentro da legislação tributária. O artigo 97 trata do princípio da legalidade estrita, que nós já vimos quando tratamos do princípio da legalidade, porque ele diz que somente lei pode estabelecer. Então, ele está falando em lei no sentido estrito. Lei, ato proveniente do poder legislativo. Somente lei, somente ato do Poder Legislativo, o princípio da legalidade estrita, pode o quê? Instituir tributo, pode definir quem são os sujeitos passivos, atribuir base de cálculo, alíquota, causas de suspensão, exclusão e extinção do crédito tributário. Então, majoração de tributo, definir fato gerador, obrigação tributária, penalidade, tudo isso é o escopo de lei. Então, legislação tributária é mais do que lei. Lei é espécie do gênero legislação tributária. Portanto, somente lei em sentido estrito poderá criar tributo e poderá ainda estipular, né, todos aqueles requisitos inerentes ao tributo. Indicar qual é o fato gerador, obrigação tributária, aumentar o tributo, conceder isenção, né, que é a exclusão do crédito tributário, definir suspensão, extinção do crédito tributário, tratar, né, de penalidades, isso tudo será sempre matéria de lei em sentido estrito. Em regra, lei ordinária, em alguns casos, lei complementar, como veremos a seguir. E a doutrina, então, nos apresenta algumas fontes principais do direito tributário. Primeira fonte principal, a Constituição e as emendas constitucionais. Depois, as leis complementares, leis ordinárias, decretos, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo, resolução e tratados e convenções internacionais. Essas são as fontes formais principais do direito tributário.
Iniciamos então nossa aula, em que trazemos aqui um aspecto geral da legislação tributária, né, alguns aspectos relevantes, né, introdutórios, e nos vemos na próxima aula, em que estudaremos cada uma dessas fontes formais do direito tributário de per si. Um grande abraço a todos.